sim, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque vocês já estão a bordo do canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. Mas não foi à toa que eu falei assim não, tá? Apertem os cintos, porque vocês já estão a bordo. É que eu vou contar uma das histórias mais lindas já recebidas aqui nesse canal, envolvendo um comandante, hoje aposentado, já aposentado da aviação, é um senhor com um pouquinho mais de 74 anos, comandante Sávio. Mas a história dele é lindíssima, lindíssima, muito tocante. Eu já me preparei e estou pronto para contar. Você vai se apaixonar por essa história, pode ter certeza daquilo que eu estou falando. Eu sei que eu tenho credibilidade junto a você. Você me conhece há muitos anos. Afinal de contas, eu completarei agora, em 2028, com as bênçãos de Deus, 50 anos nessa profissão de radialista, de comunicador. Então você já me conhece há anos. Então, com todo o crédito que eu gozo junto a você, eu digo-lhe, a história é linda do comandante Sávio. E eu estou pronto para contá-la. Mas antes de começar, quero fazer um convite. Queria que você fizesse uma visita ao canal dos Mistérios do Paulinho Boa Pessoa. No nosso canal dos Mistérios, eu estou publicando hoje uma história imperdível lá, sobrenatural e misteriosa. A história deveria ter o título A Confissão, a Carta do Padre Gusmão, o perdão que veio do além. É uma carta linda, é uma história linda. Sei que gosta de mistério, de sobrenaturalidades. Dá uma passadinha lá. Como é que eu faço, Paulinho, para chegar lá? Basta digitar assim no YouTube, ó. Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Ou então, a verdade de cada um, Paulinho Boa Pessoa. Ou ainda, abaixo aqui do vídeo, um link te leva direto para lá. Curta. Se inscreva no canal. Mais um pedido especial. Seja membro, é muito importante. O YouTube promove que nós, os criadores de conteúdo, chamemos os nossos amigos e fãs para que sejam membros do canal. É muito importante para o YouTube e muito importante para mim. Ok? Posso contar com você? Vamos apertar os cintos? Está a bordo? Tem medo de turbulências? Olha, esse avião, eu garanto, não vai cair. Mas a história vai cair direto no teu coração. Vai tocar a sua emoção. A história do comandante Sávio aqui no canal acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Sávio, eu tenho 74 anos e sou já um piloto aposentado. Trabalhei por décadas numa companhia aérea cujo nome eu prefiro não mencionar aqui, por respeito à empresa e talvez por medo de que alguma das histórias que vivi causem mais curiosidade do que deveriam. Mas eu posso garantir uma coisa: se você já voou pelo Brasil nos últimos 50 anos, olha, há uma boa chance de ter ouvido a minha voz no alto-falante. Senhoras e senhores passageiros, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Aqui quem vos fala é o comandante Sávio. Sejam bem-vindos à nossa aeronave. Essa frase eu repeti tantas e tantas vezes, tanto que às vezes eu me pego dizendo mentalmente. No supermercado eu estou fazendo compra, às vezes naquela gôndola assim, eu estou escolhendo um docinho que eu quero levar. De repente eu me pego falando a frase.
Ser piloto, muitos pensam que é viver no glamour. Talvez pela farda que a gente usa, o nosso uniforme, né? Eu me pego dizendo mentalmente, até no supermercado, aquela frase, exatamente porque eu também considerava-me importante. Mas, quer saber de uma coisa? De fato, há hotéis chiques, viagens internacionais, vista privilegiada das nuvens. Há um pouco disso, é verdade. Mas a maior parte do tempo é feita de solidão, responsabilidade e controle emocional. Um piloto, tal qual um caminhoneiro, vive mais fora da sua casa do que dentro dela. E isso, às vezes, sempre tem um preço, uma dor. Quando a porta da cabine se fecha, o mundo inteiro depende de você. Por quê? Porque o mundo inteiro passa a ser a sua aeronave. É por isso que você se chama comandante da aeronave. É como se você fosse o prefeito dela, o presidente dela, para que vocês entendam. Então ali tem 100, 200 pessoas, 300 pessoas que confiaram suas vidas a um desconhecido fardado e sorridente. É uma responsa realmente das maiores. O meu amor pela aviação começou cedo. Eu tinha 9 anos de idade quando meu pai me levou ao aeroporto de Congonhas pela primeira vez. Eu lembro do cheiro de combustível, do barulho ensurdecedor dos motores, como se fosse agora. Fiquei ali, colado na grade, vendo aqueles gigantes de metal subirem ao céu. Foi ali que eu decidi, um dia eu estarei ali dentro. E não é que eu estive. Você vê que força que tem o pensamento, que força que tem o sonhar. Décadas se passaram e ainda hoje, quando eu cruzo as nuvens e vejo o sol nascer lá em cima, eu sinto a mesma emoção do menino que olhava pela grade, lá do alto. O mundo parece limpo, abaixo, tudo parece pequeno. Os prédios, os problemas, os medos. Ou seja, isso também ensina que dependendo do ângulo que você observa a vida, ela será de um jeito ou de outro. Então, procure ver as coisas de cima. Vai melhorar. Mas, voltando, a vida de piloto é feita de contraste, sabe? Num minuto você está num céu calmo, ouvindo música ambiente, tomando um cafezinho quente. No outro, segurando os comandos com força, com alarmes tocando e o coração batendo como se quisesse escapar do peito. Tem sim. Momentos de pura adrenalina e, por que não dizer, até pânico. Mas existe também a rotina no ar. Cada voo tem a sua própria história. E algumas dessas histórias marcam profundamente o coração do velho comandante aqui. O homem sábio. Eu não falei o homem sábio, tá? Porque sábio eu nunca fui. Embora, quando eu dissesse o meu nome, às vezes eu digo rápido. Meu nome é Sávio. As pessoas, seu sábio. Não, eu não sou sábio. Eu sou sávio. Então, o comandante sábio quer dizer que tem algumas histórias que marcaram profundamente a minha vida. Já enfrentei turbulências tão violentas que até os mais céticos rezaram dentro da aeronave. Já vivi momentos em que juro ter visto coisas que a ciência não sabe explicar. Sim, já vi algumas coisas passando por mim no céu, no ar, mas aí eu vou deixar para um outro dia para eu contar. Já chorei sozinho em quartos de hotel, grato por estar vivo e triste por tudo que ficou no chão. Ser piloto é ser humano em modo de teste. E mesmo assim, eu amei cada segundo da minha profissão. Talvez porque lá no fundo eu sempre fui um viciado em desafios. E o céu é o maior desses desafios. Nessa carta, vou te contar uma das histórias que mais me marcaram. Uma que começou com um voo comum e terminou mudando a minha vida.
aperte o cinto e se prepare, porque a história já está começando. Eu vou chamá-la de menino aniversariante. Era uma manhã de domingo, comecinho de primavera. O relógio marcava 9 horas quando eu entrei pelo portão 211 do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Uniforme impecável, cheiro de café fresco no ar e aquela sensação boa de quem vai voar em casa. O destino era Porto Alegre, um voo curto, pouco mais de 1 hora. Tudo indicava tranquilidade, céu limpo, visibilidade perfeita e vento calmo. Depois de uma pane elétrica que quase me tirou o chão semanas antes, eu estava grato por poder ver novamente a segurança no voo, mas agora com mais respeito do que nunca. O meu copiloto era o Eduardo, jovem, tinha uns 30 anos, sorriso de quem ainda via magia em cada decolagem. Comandante, disse o Edu, é uma honra voar com o senhor, disse ele ajeitando o crachá. Eu brincando, e meio sendo grosso porque é o meu jeito de ser, eu respondi para ele: Edu, vamos deixar as honras para depois do pouso, garoto. No ar, todo mundo é igual. Eu respondi, mas falei isso sorrindo. Durante o embarque eu notei o movimento de famílias e risadas, mochilas e crianças com brinquedos nas mãos. Até que a comissária Helena, uma moça doce, de olhos claros e voz serena, apareceu na cabine com um menino pela mão. Comandante Sávio, esse aqui é o Felipe. Ele faz aniversário hoje e ele sonha ser piloto, igual o senhor. O garoto tinha de fato 7 anos de idade, cabelo castanho claro, a camiseta do Grêmio e um brilho no olhar que parecia contagiar tudo ao redor. Olhou para o painel de instrumentos com a mesma admiração que eu tive no primeiro dia lá no aeroporto, quando meu pai me levou com a família Rei aqui. É mesmo, Felipe? Quantos anos você tem? Eu perguntei. 7? Respondeu, mostrando inclusive os dedinhos e abrindo os braços. Nessa hora deu para observar que os braços estavam fininhos, assim como os dedinhos também. Ele estava assim muito magro. E aí ele continuou. A mamãe falou que se eu estudar bastante, eu também vou poder ser piloto igual o senhor. Bom, então você já começou muito bem, comandante Felipe. Eu brinquei com ele. Entreguei a ele assim o ioque desligado e falei para ele: aqui é o volante do nosso pássaro. Uau, parece videogame. Ele riu. Só que sem botão de pause, viu? Eu completei. A mãe era uma mulher simples, com olhar cansado, mas gentil. Fotografava a cena com um celular que deu para perceber que era um celular, assim, dos mais simples. Ele fala de ser piloto desde que ele viu um vídeo de cockpit no YouTube, contou a mãe. Disse que o nome dele ainda vai parecer um crachá igual ao seu. Pois quem sabe um dia eu que peço para ele assinar o meu, né? Respondi e ele, o menino Felipe, deu uma risadinha. Depois até gargalhou. Aquele jeito criança, espontâneo de ser. Quando se afastaram, o menino me saudou assim com uma continência. Bom voo, comandante Sávio. Para você também, comandante Felipe, eu retribuí. Era o jeito que eu tinha de manter a fantasia das crianças intactas. Bem, o voo de São Paulo a Porto Alegre, graças a Deus, transcorreu tranquilo. Durante o cruzeiro, a comissária Helena entrou na cabine com um bilhete. O comandante Sávio, o garotinho mandou para você. Eu abri. Era uma folha de caderno escrita com lápis de cor. Comandante Sávio, obrigado por me deixar ver o avião. Quando eu crescer, quero ser igual ao senhor. Feliz voo para nós dois.
Felipe, 7 anos. Achei um bilhete bonito, comovente até. Guardei o bilhete assim no bolso do uniforme. Eu gosto de falar farda. Então eu guardei o bilhete no bolso da farda. Senti até um nó na garganta. Não era a primeira vez que eu recebia uma mensagem assim, mas aquele menino tinha algo especial. Ele me lembrou por que eu escolhi voar. A inocência dele parecia me reconectar ao propósito que a rotina tentava apagar. Durante o pouso em Porto Alegre eu pensei, talvez seja para isso que a gente sobrevive, para inspirar alguém a acreditar de novo. Quando eu desliguei os motores, ouvi pelo microfone da comissária: senhoras e senhores passageiros, muito obrigado pela preferência pela nossa companhia e bem-vindos a Porto Alegre, que nessa primavera registra agora a temperatura agradável de 20 graus. E parabéns ao nosso pequeno passageiro Felipe, que completa hoje 7 anos. Parabéns, Felipe! O avião inteiro aplaudiu. Felipe, no assento da janela, levantou-se e acenou para mim com o sorriso mais bonito que eu já tinha visto. E eu, lá na frente, segurei a emoção. Que coisa, aquele menino tinha capacidade de tocar, de emocionar o meu coração. Aquele gesto simples parecia conter o sentido de uma vida inteira. Quando os passageiros começaram a desembarcar, Felipe correu até a cabine com outro papel. Comandante, posso te dar isso? Lógico que pode, Felipe. Era um desenho, um avião no céu, com 2 figuras dentro. Uma de bigode e uniforme, que sou eu, e a outra um menino de boné, que era ele. E embaixo ele escreveu: eu e o comandante Sávio, voando juntos. Guardei aquele desenho junto do bilhete. E até hoje eles estão comigo, dobrados, amarelados pelo tempo, guardados no bolso de um antigo uniforme meu. Bem, aí houve um encontro no aeroporto. Desembarquei, caminhei lentamente pelo aeroporto Salgado Filho, já em Porto Alegre. Foi quando Helena, a comissária, se aproximou meio trêmula e com os olhos marejados. Ai, comandante, eu tô tão emocionada. Preciso te contar uma coisa, comandante, disse ela em voz baixa. Que foi, Helena? Ela respirou fundo. O menino, o Felipe, ele está muito doente, comandante. A mãe dele me contou durante o voo, enquanto ele dormia. Disse que os médicos já o desenganaram. Comandante, eu fiquei tão tocada. É leucemia, comandante. Uma leucemia avançada, que o transplante de medula não resolve como não resolveu. Ela enxugou as lágrimas com o lenço. Eles estavam voltando para casa. Eles moram numa cidade aqui no interior de Porto Alegre chamada São Nicolau. A mãe disse que quer que ele passe os últimos dias lá, junto da família, pertinho da família. O senhor entende? Ele vai morrer, comandante. O Felipe vai morrer. E tão menino ainda. Ele só está fazendo hoje 7 anos. Fiquei paralisado. Eu senti o chão desaparecer. Cada palavra da comissária Helena caía sobre mim como uma pancada. Eu olhei para o teto do aeroporto e fechei os olhos, tentando engolir o nó que crescia na garganta. Helena, por que você não me contou antes? Eu perguntei com a voz embargada. Não, é que a mãe me pediu para eu não falar nada. Disse que queria que o menino vivesse aquele momento feliz sem pensar na doença. Que ele sonhasse só mais um pouquinho. Fiquei em silêncio. O ruído dos alto-falantes, o vai e vem das malas, pareciam agora tão distantes. No peito
só o som do próprio coração batendo, lento, pesado. Eu teria dado tudo para ter sabido antes. Talvez eu pudesse ter feito mais, dito algo melhor, deixado uma lembrança mais bonita para o menino. Foi então que, ainda caminhando pelo saguão, eu os vi. Felipe, o menino, e a mãe. Eles estavam sentados num banco, perto da porta já de saída do aeroporto, com uma pequena mala ao lado. Ela segurava o menino no colo. Ele tinha a aparência de estar cansado, mas sorria, brincando com um aviãozinho de plástico. Parecia que esperava uma condução. Eu, sem pensar, fui até eles. Dona, me desculpe, eu falei com a voz suave. A senhora deve se lembrar de mim, eu sou o comandante Sávio. Ela levantou o olhar e sorriu com gentileza. Eu sei, comandante, lógico. O senhor foi um anjo para o meu filho hoje. Ele não parou de falar do senhor num minuto sequer. Olhei para o Felipe, que levantou a cabecinha e falou com a voz fraca. Oi, comandante, eu voei com o senhor. Eu sei, Felipe. Segurei a mão dele, estava fria. E voou muito bem, Felipe. Você é comandante Felipe a partir de agora, tá? Já que voou comigo, você é comandante Felipe. E ele sorriu. A mãe, emocionada, suspirou. Foi quando ele continuou brincando com o aviãozinho. Ela aproveitou aquele momento de distração e me falou baixinho. Ele está lutando há quase 2 anos contra uma leucemia. Fizemos tudo o que podíamos em São Paulo, mas o hospital disse que não há mais nada a fazer. Ela enxugou as lágrimas. Uma enfermeira lá do hospital comentou sobre um centro médico nos Estados Unidos. Eu nem sei o nome direito. Disse que é um dos melhores hospitais do mundo para tratar a criança com leucemia. Parece que é Santa Jude, um negócio assim. Mas, que jeito, né, comandante? Como eu iria até lá? Somos de uma cidade pequena e pobre. Eu só quero que meu filho tenha paz. Muita paz, comandante. Muita paz. Eu anotei o que eu entendi do nome dito do hospital. Anotei também o telefone da mãe e o endereço, que era Rua Padre Lemos, São Nicolau, o número, Rio Grande do Sul. Nada prometi, mas deixei no ar, sei lá, uma fagulha de esperança. Antes de se despedirem, abracei o menino Felipe. Aquele abraço foi diferente de qualquer outro. Senti o coração dele batendo devagar, fraco, mas firme. E falei como quem não tinha nada a falar, mas eu falei: você ainda vai voar muito alto, comandante Felipe. Você ainda vai voar muito alto, viu? Ele sorriu, encostou a cabeça no meu ombro e cochichou. Eu sei. O céu me chama, comandante. Quando ele falou assim, quando ele falou o céu me chama, eu fiquei destruído. Bem, eu vou falar para vocês o que é a vida. 3 dias depois. 3 dias se passaram. Eu voltava de um voo para o norte. No meu cronograma estava programado pousar em Recife. Mas não era o destino que importava. Era a missão. Assim que eu cheguei e troquei o uniforme, peguei um táxi em Recife e fui direto ao Hospital Memorial São José, onde eu sabia que trabalhava um grande amigo dos tempos de juventude, Dr. Álvaro Medeiros, hematologista e pesquisador que vivia entre Recife e os Estados Unidos. Dr. Álvaro fora um dos médicos brasileiros convidados a fazer parte de um programa de intercâmbio num hospital muito importante dos Estados Unidos, Santa Jude Hospital. Se alguém poderia abrir uma porta, era ele. Encontrei-o no corredor do hospital, de jaleco branco, cansado, mas com o mesmo sorriso de sempre. Quando ele me viu, não acreditou. Sávio! Sávio, meu Deus, quanto tempo!
ainda voando pelos céus desse imenso país, Sávio? Tentando, meu amigo, tentando, mas hoje quem precisa voar é outro, disse, entregando-lhe o papel com o nome de Felipe e o contato da mãe. Expliquei tudo, desde o voo até o que eu fiquei sabendo a respeito do menino. Quando eu terminei de contar para ele, não sei porquê, mas as minhas mãos tremiam. Álvaro, esse menino merece uma chance. Eu sei que é difícil, mas por favor, Álvaro, se houver qualquer caminho, qualquer porta, qualquer protocolo, a minha voz até falhou, eu te peço como pai que eu sou, como avô que eu sou. Sei lá, eu te peço como ser humano. Eu não sei porquê, mas ajuda esse menino, Álvaro. Ajuda esse menino a continuar sonhando. Álvaro me olhou por alguns segundos em silêncio. Depois respirou fundo e falou: olha, não posso prometer, meu amigo irmão, mas vou tentar. Não prometo nada, mas o Santa Jude nunca recusa um caso com esperança. Ele ajeitou os óculos, pegou o telefone e na minha frente ele começou a discar. Enquanto ele falava em inglês com alguém do outro lado da linha, eu fiquei parado, com o coração disparado, olhando pela janela do céu de Recife, azul intenso. Era como se, de alguma forma, o céu ainda estivesse cuidando de Felipe. Dr. Álvaro cumpriu o que prometeu. 2 dias depois da nossa conversa, ele me telefonou. Eu nem acreditei. A voz dele, sempre serena, agora carregava um tom de urgência. Sávio, eu preciso ver aquele menino do qual você me falou pessoalmente, antes de qualquer tentativa de transferência para o exterior. Eu quero que ele traga todos os exames que ele tiver, tudo, não importa o tempo. Quero examinar o caso com os meus próprios olhos. Se puder trazê-lo a Recife o quanto antes, melhor. Eu sei que o caso é de urgência, o quanto antes, melhor, amigo. Nossa, aquela notícia soou como uma ordem de missão. Eu sabia que o tempo não estava ao lado do pequeno Felipe e cada segundo contava. Mas havia obstáculos, e muitos. O primeiro deles era simples, mas cruel: grana, dinheiro. A mãe do Felipe, Dona Ângela, vivia de pequenos trabalhos e do benefício do INSS desde que o menino ficou doente. A passagem de avião até Recife era impensável para ela. Fiquei horas olhando para o telefone, pensando em como eu poderia resolver. Durante anos, a companhia aérea me dera o privilégio de algumas passagens com desconto anual. Algumas passagens, pelo menos umas 12. Um benefício de veterano, mais simbólico do que funcional. Mas aquele era o momento de usá-lo com propósito. No dia seguinte, eu fui pessoalmente à sede da companhia. Entrei na sede da companhia de terno, gravata, crachá, e fui recebido por uma velha conhecida, uma secretária de lá, Dona Elza. Comandante Sávio, disse ela surpresa. Há quanto tempo? O tempo passa, Elza, mas o coração voa. Eu respondi sorrindo. Elza, estou precisando de uma ajuda. Expliquei tudo. A história do menino, a doença, a consulta em Recife. Ela ouviu com atenção, mas balançou a cabeça com um olhar preocupado. Sávio, você sabe que você tem os descontos, as cotas, mas é preciso que haja um grau de parentesco, e não é o caso, né? Não, eu não vou mentir, não tenho nenhum grau de parentesco com o menino, embora alguma coisa do sobrenome até haja também no meu, mas nós não somos parentes, eu não mentiria isso nunca. Mas eu estou tentando. Eu estou implorando. Elza, eu sei do prestígio que você tem junto à diretoria. Me ajuda. Eu entendo, ela suspirou, mas não posso prometer. Eu vou encaminhar o seu pedido. Saí dali com o coração apertado, mas não desisti. À noite, me sentei na mesa da cozinha e comecei a escrever uma carta de próprio punho. Era o que me restava. Peguei meu papel timbrado antigo, datado, e escrevi com caneta que usei por tantos e tantos anos nos checklists de bordo.
a diretoria de operações da companhia. Escrevo não como comandante, mas como homem. E recentemente, num voo de rotina, conheci um menino de 7 anos chamado Felipe. Ele sonha em ser piloto, mas enfrenta uma luta desigual contra a leucemia. Sua mãe, sem recursos, está tentando levá-lo a Recife por uma avaliação com o Dr. Álvaro Medeiros, médico de renome, que pode encaminhar o caso ao Santa Jude Children's, isso nos Estados Unidos da América. Peço com todo respeito que a companhia conceda 2 passagens, mãe e filho, trecho, Porto Alegre e Recife. Não é apenas uma questão de transporte, é uma questão de humanidade. Em todos os meus anos na empresa, aprendi que voar é mais do que levar pessoas, é levar esperança. Assina com o coração, Comandante Sávio Menezes. Matrícula 0798, Aviação Comercial. Dobrei a carta, coloquei num envelope e no dia seguinte entreguei na mão da Elza. Elza, para reforçar aquele nosso pedido. Ok, comandante, hoje eu teria a oportunidade. Eu sei que a Elza gozava de grande prestígio com o senhor Henrique Valença, um homem que eu conheci apenas de vista, mas que sempre o respeitei. Os dias seguintes foram longos, tentei manter a mente ocupada, mas confesso que cada toque de telefone me fazia saltar da cadeira. E se de repente a resposta fosse positiva? Mas também podia não ser. 3 dias depois o telefone tocou e era a dona Elza. Comandante, o senhor conseguiu. O que, Elza? Perguntei incrédulo. A diretoria leu a sua carta. O senhor Henrique se emocionou e disse que as passagens não terão desconto, serão gratuitas. Você está brincando, Elza? Sério, comandante. Eles não vão cobrar nada. Desliguei o telefone, me sentei em silêncio por um instante e me veio a lembrança de todos os voos, de todas as vidas que já levei nas alturas. Mas nenhuma delas parecia tão importante quanto aquela. Peguei novamente o telefone e disquei o número de Dona Ângela, aquele número que ela me dera. A voz dela atendeu trêmula. Alô, Dona Ângela, é o comandante Sávio. Houve um silêncio breve e depois ela respondeu com um tom surpreso. Comandante, que bom ouvir o senhor. Dona Ângela, prepare as malas. Eu consegui as passagens para que vocês estejam em Recife com um médico amigo meu. Dr. Álvaro, ele quer ver o Felipe o quanto antes. Ele quer fazer uma análise lá em Recife. Do outro lado da linha, silêncio e depois soluços. Ela não conseguia falar, só chorava. E entre soluços, eu escutei dela. Ô, comandante, como Deus é bom. O senhor é um anjo, muito obrigado. Não, mas eu não era anjo. Eu só era um homem tentando pagar uma dívida que a vida me cobrava. Talvez a de nunca ter tido tempo suficiente para o meu próprio filho, que eu perdi cedo demais. Sim, ao lado da minha esposa, a Magda, eu tive um filho. O nome dele era Celso. O mesmo nome do meu sogro. Foi uma homenagem. E esse meu filho partiu quando contava apenas 11 anos de idade. Foi por uma doença terrível, parecida com essa, que sofria o menino que eu estava tentando agora ajudar. No dia da viagem a Recife, eu vi quando Felipe e Dona Ângela embarcaram no aeroporto de Porto Alegre. Eu estava por lá. Não foi só uma coincidência, eu fiz força para estar. Felipe estava mais fraco, os lábios pálidos, o olhar cansado, mas ainda havia brilho nos olhos dele. Carregava nas mãos o mesmo aviãozinho de plástico, agora com uma pequena fita azul amarrada na asa. Comandante, disse ele sorrindo, eu vou voar de novo.
Eu praticamente me ajoelhei à frente dele para ficar à altura dos seus olhos. E vai continuar voando, Felipe. Dessa vez com uma esperança, tá? Eu fiquei sabendo de todos os detalhes. Em Recife, o Dr. Álvaro os recebeu pessoalmente no hospital. Consultou os exames todos, fez novos exames, avaliou os relatórios e, ao fim da tarde, veio até mim a notícia. Sávio foi por telefone. Sávio é um caso muito difícil, mas o milagre começou. Como assim, doutor? Não entendi. O St. Jude Children's aceitou o encaminhamento. Teve uma vaga. Eles vão receber o Felipe nos próximos dias. É sério? Seríssimo. Fiquei sem palavras. Senti as pernas fraquejarem. E pela primeira vez em muito tempo, eu chorei sem esconder o rosto. Chorei, eu estava num desses aeroportos do Brasil. Eu estava em Belo Horizonte. Talvez para combinar até o nome da cidade, porque desta vez eu via muita esperança no horizonte da vida. O milagre havia começado, como dissera o Dr. Álvaro. Mas o milagre por si não bastava. Era preciso torná-lo possível, e isso significava levar a mãe e filho até lá, nos Estados Unidos. O hospital norte-americano se responsabilizaria pelo tratamento, mas não pelo transporte internacional. Dona Ângela, sem recursos, me olhou aflita e Felipe, deitado na maca, ainda tentou sorrir. O avião deles vai ser grande, comandante. Naquele instante, eu percebi que não havia escolha. Eu precisava encontrar um jeito. Então eu voltei para o hotel naquela noite com a cabeça fervendo. Liguei o abajur, abri meu velho caderno de bordo e comecei a anotar ideias, contatos e possibilidades. Em tantos anos de aviação, havia conhecido empresários, diplomatas, colegas que se tornaram diretores de companhias, até de companhias aéreas. Mas pedir nunca foi o meu forte. Eu sempre fui meio tímido. Mesmo assim, às vezes é preciso engolir o orgulho para salvar uma vida. Eu acho que pedir para mim é mais difícil, mas para outra pessoa é mais fácil. Na manhã seguinte, eu procurei o Dr. Álvaro. Álvaro, eles têm a vaga, mas o custo do translado é alto demais. Eu sei. A cada dia que passa vai se tornando mais difícil, Sávio. O quanto antes você precisa conseguir isso. Tá, então vamos dar um jeito. Eu respondi com firmeza. Eu só preciso de um pouco de tempo, tá? Tudo bem, mas o tempo que você tem é para ontem. Eu comecei pelos meus antigos colegas de companhia. Mandei e-mails, fiz ligações, até gravei uma mensagem pessoal para o diretor de Relações Institucionais. Um homem sério, mas com bom coração. Contei tudo. Falei do voo de Congonhas até o diagnóstico, o hospital, a esperança. Pedi 2 passagens internacionais, de Recife até Mênfis, com escala em Miami. Disse que, se fosse preciso, eu pagaria em parcelas até o fim da minha vida, mas eu pagaria. 2 dias se passaram, nenhum retorno. Mas eu não desisti. Voltei à companhia, dessa vez com os relatórios médicos de Felipe e uma carta de recomendação assinada pelo próprio Dr. Álvaro Medeiros, descrevendo o caso, o encaminhamento e o protocolo experimental aprovado no St. Jude. Fui recebido pelo mesmo diretor que lera minha carta anterior, Henrique Valença. Ele me olhou em silêncio, leu os papéis. Falei, puxa vida, ele já me ajudou uma vez, segunda vez. Acho difícil, acho muito difícil. Mas ele olhou para mim e falou, comandante Sávio, olha, o senhor sempre foi o orgulho desta companhia. O que está pedindo é fora de qualquer protocolo. Eu sei, respondi. Mas esse menino também está fora de qualquer estatística. Se depender de nós, ele não vai morrer sem lutar. Henrique ficou em silêncio por longo tempo, depois girou a caneta entre os dedos e falou, deixa isso comigo.
Quando ele falou assim, acendeu a chama da esperança. Eu sabia o quanto ele era poderoso. 3 dias depois, recebi a ligação que mudou tudo. Comandante, aqui é Henrique Valença. A companhia vai arcar com as passagens e mais. A diretoria decidiu cobrir o custo de translado médico até o embarque nos Estados Unidos. Eu não acredito. Valença, é sério? Seríssimo. Comandante Sávio, seríssimo. Nós não brincamos em voo. Eu sei. Eu sei disso, Valença. Eu sei disso. Fiquei sem voz porque eu sabia da dificuldade que era conseguir aquilo. Sentia as lágrimas escorrerem enquanto eu olhava pela janela do quarto. Lá fora o sol começava a nascer, dourado, igual a primeira vez que eu vi o céu pela janelinha de copiloto tantos anos passados. Era como se Deus dissesse: você ainda está voando, Sávio. Você ainda continua voando, Sávio. A partida foi marcada para a manhã de sexta-feira. O embarque seria feito discretamente com o apoio do consulado americano em Recife. Felipe chegou ao aeroporto nos braços da mãe, pálido, fraco, mas ainda com aquele brilho teimoso nos olhos. Antes de embarcar, ele me chamou com a voz fraca: Comandante Sávio, o céu de lá é igual ao céu daqui? Me ajoelhei, segurei a sua mão. Felipe, o céu é o mesmo. Só muda o endereço das nuvens, mas é a mesma coisa. Ele sorriu. A dona Ângela chorava em silêncio. Quando o avião em que eles estavam começou a taxiar na pista, eu fiquei de onde eu estava, observando. A aeronave acelerou, ganhou aquela velocidade e em segundos levantou o voo. Senti o peito apertar, como se uma parte de mim estivesse indo junto. Eles se foram e eu fiquei pedindo a Deus para que tudo ocorresse da melhor maneira possível. Naquele momento eu percebi que havia coisas que nem o mais experiente comandante controla, porque o verdadeiro comando não vem de comandante nenhum aqui da Terra. O verdadeiro comando vem do alto. O verdadeiro comando vem de Deus. O St. Jude Hospital é mais do que um hospital. É um santuário científico. As paredes são cobertas por desenhos de crianças curadas e cada corredor tem o nome de uma estrela. Ali, a esperança não é abstrata. Tem cheiro de álcool, som de monitores cardíacos e olhos de médicos que se recusam a desistir. Felipe foi internado imediatamente. Os exames confirmaram uma leucemia linfobiástica aguda em estágio crítico. Eu não sei o que é isso, nome complicado, eu só sei que é grave demais. O protocolo que o Dr. Álvaro havia conseguido para ele era experimental. Uma terapia genética chamada CAR-T. Eu não sei o que é, uma sigla talvez em inglês. CAR e depois tracinho e T e depois cell, que utilizava as próprias células do paciente modificadas em laboratório para combater o câncer. A própria célula do paciente que combate o câncer, porque a medula não surtia efeito no caso dele. Era muito arriscado, lógico que é. Alguns sobreviviam e outros não, mas era a única chance, era o único caminho. Dona Ângela me escrevia e-mails curtos, mas quase diários. Às vezes uma frase só. Hoje ele sorriu. Teve febre, mas resistiu.
Disse que sonhou que estava voando. Disse que sonhou com o senhor. Eu respondia todas as vezes, tentando esconder o medo por trás das palavras. Eu tinha medo do que pudesse vir através dos e-mails da dona Ângela. Até que numa madrugada de domingo, o telefone tocou. Era o Dr. Álvaro. Sávio, o Felipe entrou em colapso. O corpo reagiu mal à primeira fase do tratamento. Ele está na UTI. Agora só mesmo com Deus. Eu senti um golpe seco no peito. Apertei o telefone com força, tentando manter a voz firme. E eu falei uma coisa que veio no meu coração, na hora. Ele vai sair dessa, Álvaro. A gente não ia conseguir tudo isso até aqui à toa. A gente não ia conseguir tudo isso até aqui à toa. Ele vai sair dessa. Eu sei que vai. Mas naquela noite, nem eu acreditei completamente. Fiquei acordado até o amanhecer, esperando a notícia fatal. Fiquei sentado à beira da cama, com os olhos fixos no nada. Rezei como há muito tempo eu não fazia. 2 dias depois, outro telefonema. Dessa vez, era a voz cansada, mas viva do próprio Dr. Álvaro. Ele reagiu, Sávio. O menino é impressionante. Ele reagiu. Contra as expectativas, inclusive, mas ele reagiu. A febre caiu, os marcadores diminuíram e o sangue começou a se regenerar. É inacreditável. Ai, graças a Deus. Fechei os olhos. Um nó de lágrima me tomou. Não é inacreditável, meu amigo. É a fé. Felipe passou ainda semanas em observação. Perdeu o cabelo, emagreceu, teve recaídas. Mas cada dia parecia uma pequena vitória. E cada sorriso, uma luz nova. Quando finalmente recebeu alta, escuta o que eu acabei de falar, eu vou até repetir. Quando finalmente recebeu alta, quase 3 meses depois, o hospital organizou uma pequena cerimônia. As crianças curadas por lá têm um ritual. Tocam o sino da esperança no corredor principal. E Felipe, com um boné azul na cabeça e o mesmo aviãozinho de brinquedo nas mãos, tocou o sino com força. As lágrimas escorriam do rosto de Dona Ângela, dos médicos, das enfermeiras e também do meu, à distância, mas eu via em vídeo que me mandaram do outro lado do continente. E a melhor notícia que eu podia ouvir na minha vida: ele está curado, comandante. Que foi, Ângela? Ele está curado, comandante. E ainda para completar, chegou um e-mail da dona Ângela. Comandante Sávio, missão cumprida. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje, anos depois, aquele menino vive. Tem 17 anos e está em fase final do curso técnico de aviação. E recebi dele recentemente uma foto de uniforme ao lado de um pequeno monomotor com legenda: primeiro voo solo, por você, comandante. Guardei a imagem junto das 2 lembranças antigas, o bilhete infantil e o desenho do avião. Às vezes, eu olho para o céu e me pergunto se foi mesmo um milagre. E talvez tenha sido. Mas eu aprendi que Deus opera muitos de seus milagres através das mãos dos homens e das asas que os homens constroem. Porque, no fim das contas, o que mantém um piloto no ar não é o combustível, é o amor que vem debaixo das nuvens. Eu sei, no mais profundo da minha alma, que aquele menino, o pequeno Felipe, foi o voo mais bonito que eu já comandei. Essa é a minha história, a mais marcante. Tenho tantas outras, e se você me permitir, quero voltar ao seu canal para contar. Por ora, ficarei no aguardo das opiniões de todos vocês.